Vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Se inscreva no canal aí, deixe seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp. Inclusive, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, 98107-3767, mande um zap que eu mesmo vou estar te adicionando no nosso grupo. Tem mais de 140 remistas, meus amigos. É de graça. 98107-3767. Um grande abraço aí a todos os azulinos, todos os nossos inscritos, todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo de WhatsApp. Aquele abraço do seu amigo Renatinho Costa. Beleza? Galera, eu tô vendo, né? Muitos remistas aí, inclusive canais. Cara, parem de ser viúva dos outros. Deixe esse Daniel Paulista pra lá. Ele que se ferre pra lá. Eu tô vendo volta e meia. Ah, Daniel Paulista. Ai, Daniel Paulista. Rapaz, parem de cheirar a cueca dos outros, meu amigo. Deixe esse pangaré pra lá. Ele já caiu com o esporte. Ele pode levar Lewandowski, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. O Sport Recife não tem mais jeito. Deixa esse Daniel Paulista pra lá. Entendeu? Fica feio pra cara de alguns remistas, inclusive postando no Facebook, fazendo vídeo, né? Todo tempo falando desse cara. Deixa esse pangaré pra lá. Entendeu? Ele já tá ferrado pra lá, deixa ele pra lá. Então me incomoda, né? Essa puxação de saco, essa viuvice, né? Por um cara que não ganhou porra nenhuma pelo Remo. Fez uma boa campanha, mas não ganhou nada, ganhou o Parazão, né? Mas, né? Parazão é praticamente insignificante pro tamanho do Clube do Remo. Então bora parar que tá feio, né, cara? Deixa esse cara pra lá. Que torcer contra ele, essa zica pode voltar até contra nós. Então deixa essa porra desse técnico pra lá, né? E fim de papo, né? Vida que segue, cara. Vida que segue. Então vamos lá. O Clube do Remo, pessoal, treinou, né? Vai treinar, na verdade. Hoje treinou em São Paulo, no CT do Corinthians, como eu falei ontem. E amanhã vai treinar lá em Chapecó, num campo sintético, né? Pra ir, né? Vendo como é essa parada de jogar em campo sintético, eu já falei, é uma coisa totalmente ridícula. Para mim é outro esporte. Não vou me prolongar muito, já deixei a minha opinião ontem. E o Remo, né, para ir se adaptando, treinou hoje lá em Chapecó, no campo sintético, no clube lá da cidade lá, né? Eu acho que a diretoria fez certo, né? Creio que não tem como se adaptar em um dia, mas pelo menos já ajuda aí. Como eu sempre falo, né, galera? É muito importante, na minha visão, até obrigação do Clube do Remo vencer da Chapecoense. Aí tu fala, Renato, ela fora, cara. Não, calma, tu tá muito, né? Não, meu amigo, o Remo tem que vencer a Chapecoense. Tanto pela tabela que os clubes de baixo estão se aproximando, quanto pelos próximos jogos, que vai ser parada dura, meu amigo. Vai ser pedreira. Não que eu esteja com medo, mas vai ser difícil. Vai ser jogos muito complicados para o Clube do Remo. E o Remo tem que vencer, tanto por ter empatado ridiculamente contra o time do Cuiabá aqui no Mangueirão, que era para ter vencido. Então agora o Clube do Remo tem obrigação de vencer da Chapecoense lá fora na Arena Condá. Os próximos jogos do Clube do Remo são os seguintes, entendeu? É contra o Novo Horizontino, que está, se eu não me engano, terceiro ou quarto, e o Avaí, que também está lá em cima da tabela. Dá pra gente vencer esses times aqui, entendeu? Mas não pode vacilar, cara. Não pode vacilar como a gente vacilou contra o time do como é o nome? Contra o time do Cuiabá,
entendeu? A gente vacilou, entendeu? Então, dá pra gente vencer Novo Horizontino e Avaí. Vai ser jogo difícil? Vai, mas dá pra vencer. Mas, cara, se a gente, de repente, perder, tá, pessoal, para a Chapecoense, aí, meu amigo, o bicho vai pegar, porque esses times aqui, Novo Horizontino e Avaí, estão brigando para subir para a Série A. Então a gente tem que se respaldar logo vencendo da Chapecoense lá fora, cara. Entendeu? Isso vai depender muito desse tal português aí não inventar. Não dá uma de professor Pardal nesse jogo aí. Por que eu tô falando isso aí? Entendeu? Por que eu tô falando isso aí? Tá rolando duas escalações aí na internet. Não caia nesse papo. Porque a escalação é essa. Tem gente cravando a escalação. Não existe isso. Entendeu? São especulações. Não existe saber antes do tempo e escalação. Não caio nesse papo aí. Mas as especulações de escalações para esse jogo contra o Chapecoense é a seguinte. Tem duas rolando aí e depois eu vou falar a minha. Tá, pessoal? A primeira é a seguinte. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sávio. Luan Martins, Pedro Castro e Jaderson. Adailton, Marrone e Janderson. Essa é a primeira escalação que está rolando aí nas redes sociais. Não é nada oficial. O que você achou dessa primeira escalação? Entendeu? Eu vou dar a minha opinião aqui. Pedro Castro, para mim, tem que trabalhar no The Walking Dead. Porque esse cara aqui, ele tá vendo RedTube, Xvideos, XXNX, entendeu? Tá muito no site do Escoca, porque só tá, olha, só punheta esse tal de Pedro Castro. Eu já falei aqui, entendeu? Então, se esse Portuga é teimoso, ousar em botar Pedro Castro, múmia, nesse meio de campo, o Remo já começa o jogo perdendo. Porque um cara, eu já vi de perto. É um cara que eu já vi que vive com a mão na cintura, cara. Eu não vou dizer que ele é ruim, mas é um cara sem intensidade, é um cara muito preguiçoso. Vive com a mão na cintura, todo molengoide. Esse é o Pedro Castro. Me desculpe, mas é verdade, cara. Então, Pedro Castro aqui no meio já errou totalmente. Luan Martins, o que a gente tem que ver aqui? Como é que tá a situação do Cantídio e do Caio Vinícius? Se eles tiverem meia boca, deixa o Luan Martins mesmo. Entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Outra coisa aqui. Jaderson, né? Beleza. Tudo certo. Adailton, Marrone e Janderson na frente aí. O que você achou aí? Adailton, para mim, é jogador de segundo tempo. Né? Já foi provado isso daí. Não tem condições. É um cara estabanado. Eu tô me tornando até repetitivo aqui. Entendeu? Não dá. Português, não inventa, cara. Por favor, para de ser teimoso. É torcedor do esporte, é torcedor do Corinthians, é torcedor do esporte, mandando mensagem pra mim, tentando te queimar, mas eu tô tentando ter esperança no teu trabalho. Mas parece que tu, né, quer dar pano pra manga pra esses torcedores que estão te secando e estão te esculhambando e mandando mensagem pra mim. Então não inventa, cara. Não inventa. Entendeu? Essa primeira escalação que tá rolando aí. Tá, pessoal? A segunda escalação é Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sávio. Caio Vinícius, Cantilho e Jaderson. Davó, Marrone e Janderson. Entendeu? Essa escalação tá mais ou menos, como eu falei. O que importa aqui é como é que o Caio Vinícius está. Ele tá bacana? Como é que o Cantilho, que jogou 5 vezes no ano, ele tá bacana para entrar? Campo sintético? É isso que a gente tem que saber, cara. Não é simplesmente, escala Caio Vinícius, escala Cantilho. Entendeu? Escala Cantilho. Não é assim, cara. A gente tem que ver esse escala tão bacana para entrar em campo. Mas se bem que, mesmo sem, fora de forma, o Cantilho, com certeza deve correr mais que o Pedro Castro. E pra mim, cara, eu tô sem paciência pra esse cara.
Vou dar o papo para vocês, não tem condições. Então a segunda escalação é essa que tá rolando aqui. Agora, a minha escalação, né, com todas essas coisas ali, se o jogador tá bem ou não para entrar como Caio Vinícius e o Cantilho, a minha escalação é a seguinte: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sávio. Por que Kaique? Porque infelizmente o Camutanga é um chama-gol dos caramba, entendeu? O Kaique pode continuar, mas ainda tô com o pé atrás com ele aí, entendeu? Vai ser um teste de fogo, mas eu colocaria o Kaique, porque o Camutanga é muito chama-gol. Quando ele tá na zaga, o Remo leva gol, cara, leva 1, 2 gols. Então, o Camutanga pra mim é segundo plano. Eu colocaria o Kaique, tá, pessoal? Então, na parte defensiva, Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sávio. Tá, galera? Aí, no meio de campo, Caio Vinícius, Pavani e Jaderson. Tá, galera? Eu colocaria aí esse meio de campo. Tá? Na frente, Davó, Marrone e Janderson. Eu coloquei. Como eu falei, na cabeça de área, se o Caio Vinícius estiver mal, cara, entendeu? Tem que colocar o Luan Martins. Não tem jeito. Tem que colocar o Luan Martins. Tá? Mas vamos ver aí, né? Porque o Caio Vinícius já tá voltando. No último jogo contra o Cuiabá tava na reserva e não entrou, não sei porquê, não sei como é que tá as condições físicas dele, mas sinceramente, o meu time era esse aqui. Bora ver se tá certo aqui. Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sávio. Caio Vinícius, Pavani e Jaderson. Davó, Marrone e Janderson. Tá, pessoal? Esse é o meu time. Eu tô com uma impressão que tá faltando alguém aqui. Mas é mais ou menos isso aí. Entendeu? O time que, de repente, ele pode estar colocando, né? Que tá todo mundo dizendo. Negócio de Adailton, negócio de Pedro Castro. Esses dois que me incomodam. Entendeu? O resto ele pode colocar quem ele quiser. Mas Adailton no primeiro tempo e Pedro Castro, tá, pessoal? Não tem condições. Não tem condições. E até não tem condições também o seu Luan Martins. Não tem condições. Mas se não tiver outro, é o jeito ser ele. Porque é um cara que engata o jogo, cara. Pega a bola, só volta pra trás. Que porra de cabeça de área é esse? Ah, tá errado na posição, mas a culpa é minha? A culpa não é minha. Se tu tá errado na posição, entendeu, Luan? Vai reclamar lá no RH, com o técnico, com a presidência, com a diretoria, vai reclamar lá. Se tu tá se queimando, vai reclamar lá no RH. Não é a gente que tem que resolver isso daí. Entendeu? Se não faz nada, aí tu tá se queimando. Então, pessoal, deixe a sua opinião. Qual é a melhor escalação para jogar contra a Chapecoense no domingo? Tá, pessoal? A última informação é sobre o Tite Ortiz. Mais uma novela que eu falei aqui. Quando começa essa novelinha pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, não vem pro Clube do Remo. Ainda mais se tratando de um bom jogador, que é o Tite Ortiz. E é cair como uma cereja do bolo no Clube do Remo. Mas o que foi que eu descobri, segundo informações, não é nada concreto, que o Tite Ortiz está sendo contratado pelo América Mineiro. Aí entra aquela questão: cadê as estruturas? O cara vai querer ir para Belém? Não vai, cara. Vai preferir ir pro América Mineiro, que tem uma puta de uma estrutura. Entendeu? Então, pessoal, sinceramente, não tá confirmado no América, mas, na minha visão, esqueçam esse jogador. Ele não vem. Ainda mais quando começou essa novela, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Não vem, cara. Esse cara não vem para o Clube do Remo. E ainda tinha canal dizendo aí, eu não vou citar nome, porque senão o cara vai ter piti. Vai ter piti, né, no vídeo dele, né, falando para os seus inscritos que o cara já estava treinando, já estava em Belém treinando, cara. Quer vergonha na tua cara, bicho. Para de ser mentiroso, fanfarrão. Entendeu? Seja honesto. Para de querer só ganhar like. Seja honesto com seus inscritos. Entendeu?
Então, é fanfarrão pra lá, é fanfarrão pra cá, e esse cara aí mentindo pra torcida, né? Porque eu, sinceramente, não acredito que esse cara já estava em Belém. Isso é papo furado, cara. E o América tá prestes de contratar o Tite Ortiz. Se ele aparecer contratado pelo Clube do Remo, quem vai passar vergonha sou eu. Porque eu não acredito nessa história que o cara tava treinando já tava em Belém treinando no Bainão. Entendeu? Aí, tomara que esse cara, fanfarrão, esteja certo, porque eu quero esse jogador no Remo. Ele ia ajudar bastante. Então vamos esperar, né? Mas não crie esperança, não crie expectativa, porque o Tite Ortiz vai jogar no América Mineiro. Entendeu? Tamo junto, papai. Até a próxima, é nóis.